Seja bem-vindo, você está no canal da Paróquia São Sebastião. Eu sou o Ian e este é o Catequizando. Bom, para esse começo de quadro, nós devemos entender como também começou a nossa igreja. A gente sabe que começou quando Cristo fundou a igreja sob Pedro. Ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas será mesmo que há 2000 anos atrás a Igreja Católica foi fundada por Cristo? Bom, devemos fazer duas perguntas. A primeira, por quais motivos ela não teria sido? Alguns que as pessoas dão são estes. Jesus não disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja católica. Ele não falou igreja católica, apenas disse igreja. E isto talvez deveria ser um argumento válido para dizer que Jesus não fundou a igreja católica, mas sim apenas uma igreja. O segundo motivo. Na Idade Média, o catolicismo teria iludido as pessoas para obter mais fiéis, dizendo que foi fundado por Cristo, quando na verdade ele foi fundado no século IV no Concílio de Nicéia, com a governança do rei Constantino. A igreja primitiva nunca se referiu como igreja católica. Este deveria ser outro motivo a dizer que a igreja não foi fundada por Cristo. Agora, por quais motivos ela foi? Primeiro, a gente deve entender essas coisas, esses argumentos que dão para dizer que a igreja não foi fundada por Cristo. O primeiro é: a igreja não deixa de ser de Cristo, de Jesus, apenas porque Jesus não se referiu a ela como igreja católica. Porque, na verdade, igreja católica significa universal. E este universal significa principalmente que a igreja católica detém todos os meios de salvação e de encontro com Deus. Agora a gente deve entender outra coisa. Para que serviu o Concílio de Nicéia? Naquela época, as pessoas diziam, as culturas tinham diferentes formas de olhar para o ser humano, diferentes formas de definição de ser humano. A judaica tinha uma forma, a grega tinha outra forma, a romana outra forma, e assim por diante, a egípcia e etc. Outras culturas também menores. Então, o Concílio de Nicéia serviu para fundamentar a pessoa de Jesus, para que não houvesse ramificações dessa mesma pessoa, assim também como haviam do próprio ser humano, para que Jesus não fosse pregado de forma diferente em uma cultura ou na outra, mas sim, ele fosse pregado de uma só forma, da forma que ele realmente é, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é para isso que o Concílio de Nicéia serviu, para fundamentar a pessoa de Cristo, e não para fundar uma igreja, ou para acreditar que Cristo era Deus. Porque Dan Brown, no livro Código da Vinci, ele diz que a Igreja Católica foi fundada no Concílio de Nicéia e que também o Concílio de Nicéia disse que só a partir do Concílio de Nicéia que as pessoas acreditaram que Jesus era Deus. Quando, na verdade, as pessoas antes do Concílio de Nicéia já acreditavam, já sabiam que Jesus fazia parte da Santíssima Trindade. Agora, a Igreja Primitiva nunca se referiu como igreja católica? Bom, para provar o contrário, nós temos o nosso bispo, Santo Inácio de Antioquia, que viveu ali por volta de 55 depois de Cristo, né? Dali para frente mais ou menos. Ele morreu por volta de 107 depois de Cristo e por volta do ano da sua morte também escreveu uma carta aos eminenses. Nesta carta, no capítulo 8, versículo 2, ele diz o seguinte: onde quer que se apresente o bispo, ali esteja a comunidade. Assim como a presença do Cristo Jesus também nos assegura a Igreja Católica. Essa carta, como eu disse, foi escrita por volta de 107 depois de Cristo, e Santo Inácio de Antioquia era discípulo do apóstolo João. Ele também conheceu o apóstolo Paulo, o bispo que foi pertencente à igreja primitiva,
que, segundo algumas pessoas, nunca referiu a ela mesma como Igreja Católica. Bom, então com esses poucos minutos, nós entendemos que a Igreja não deixa de ser de Cristo apenas por se chamar católica, porque Igreja Católica significa universal, aquela que detém todos os meios de salvação e de encontro com Deus. A gente entendeu que o Concílio de Nicéia serviu para fundamentar a pessoa de Cristo em todas as culturas, para ninguém pregar um Cristo diferente numa cultura ou outra, e que a Igreja primitiva referia-se a si mesmo também como Igreja Católica. Porque na Carta aos Eminenses, como eu disse, de Santo Inácio de Antioquia, ele se refere como Igreja Católica. Assim, onde o Cristo estiver, ali também esteja a Igreja Católica. Os cristãos da Igreja primitiva, da Igreja Católica, eles desempenhavam um papel muito importante que naquela época não existia. Quer dizer, existia sim, porém era muito difícil obter a Sagrada Escritura, já que ela é um livro imenso e naquela época não existiam impressoras. Então, que papel desempenhavam os cristãos primitivos? Bento XVI, no Yucat, nos responde essa pergunta de uma maneira bem simples. O Yucat é um resumo do Catecismo da Igreja, o Catecismo escrito por João Paulo II. Esta edição aqui é da CNBB, e o Yucat, ele foi escrito pelo Papa Bento XVI, antecessor do Papa Francisco. Que papel desempenhava os primeiros cristãos, no caso a Igreja primitiva? Os primeiros cristãos oravam intensamente. A Igreja primitiva era movida pelo Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos, ao qual eles deviam a sua difusão. Os irmãos eram assíduos aos ensinos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Isso é um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Então a gente entendeu que papel os cristãos da Igreja primitiva desempenhavam. Este novo quadro, Catequizando, é basicamente o catecismo por nossos meios de comunicação, pelos meios de comunicação da Paróquia São Sebastião de Orizânia. E se assim Deus permitir, ainda continuaremos com este quadro aqui no nosso canal. Muito obrigado e eu fico por aqui.